É tanta coisa pra gente falar do 7 de setembro, é tanta carne ao redor desse osso. Eu vou fazer uma pergunta muito específica e muito inteligente pra Dora. Dora, e o 7 de setembro, hein? Bom dia. Bom dia, Eu vou perguntar Megali. o quê? Bom dia, Cá. Bom Pois é. dia. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Que dia, hein? Que dia foi o de ontem? Bom, enfim, terminou tudo sem violência, essa é a parte boa. Agora, tem vários aspectos, né, aí. Bom, primeiro, o presidente da República conseguiu mostrar uma capacidade de mobilização, muita gente na rua, o que isso vai reverter em termos de votos é um exercício de suposição, não vou entrar nessa. O meu ponto, ele continua sendo o mesmo, gente. Eu insisto, eu venho insistindo nisso nos últimos dias, mas é a questão do abuso do poder. Eu não sei se poder econômico aí estaria configurado, porque várias pessoas financiaram alguns atos, mas o poder político é evidente. E o presidente da República, no seu discurso, não concordo que ele tenha sido ameno, ele apenas mudou o foco, não é? Ele mudou sem mudar o rumo. Ele deixou em paz as urnas eletrônicas, a questão de insinuações golpistas ele fez lá de manhã, marcou aquela posição, foi no discurso, fez colocou a pauta de costumes conservadores. Agora, pediu votos, fez uma referência explícita no momento em que estava com a faixa presidencial à data das eleições. Foi transportado de Brasília para o Rio em avião da FAB, não me consta que ele tenha ido em avião de carreira, não é? Então, isso tudo se configura um abuso de poder político e, a meu ver, quando ele deixa as urnas eletrônicas em paz, mas se confronta com o TSE, como quem diz, eu quero ver se a justiça eleitoral tem tutano, tem coragem para impor restrições. Bom, vários partidos entraram com representações, entraram com contestações, a meu ver, são contestações justas, provavelmente não dará tempo, talvez, do tribunal tomar uma decisão. Agora, se nenhuma restrição for imposta, o tribunal, daqui em diante, não tem a menor condição de impor restrição a quem quer que seja. E isso leva a campanha a um risco dela degringolar. Não vale tudo. Ora, se o presidente da República pode transformar uma comemoração do bicentenário em que ele sequer fez referência ao bicentenário, a independência não estava em questão, não falou do Brasil, falou dele para o seu eleitorado numeroso, é verdade, vimos ali, mas e daí? O país não é só eleição, não é só campanha. Há um país, há uma questão com esse. Eu nunca vi, eu acompanhei de perto todas as eleições da redemocratização para cá, inclusive as onde havia reeleição, e eu nunca vi nada parecido. Havia pelo menos uma preocupação dos presidentes de separar as figuras, colocar pelo menos uma fronteira. Aqui não, o que houve foi exatamente o contrário, por isso que eu chamo de confronto, porque parece que houve um ato proposital de se usar desse poder que coloca, inclusive, em questão o instituto da reeleição, porque os ocupantes de cargos executivos, prefeitos, presidentes, governadores, quando concorrem ao mesmo cargo, não precisam se afastar, não precisam se desincompatibilizar. E isso lá atrás foi criado para facilitar a aprovação do Instituto da Reeleição em 1997. Então, esse quadro todo é muito ruim, porque a justiça eleitoral hoje, eu usei uma expressão que Carla até gostou muito, que foi da batata incandescente. É. Exatamente, uso de novo. Não é uma batata quente na mão da justiça eleitoral, é uma batata incandescente. E o presidente da República conta com isso.
Há vários aspectos, gente, que a gente podia comentar. Eu vou me abster de falar mais uma vez sobre expressões inapropriadas, o machismo, tudo isso está posto, tudo isso todo mundo viu. O que eu acho que precisa ser visto mais detidamente é a não normalização dessa confrontação da legislação e até da Constituição, porque o presidente fala tanto das 4 linhas, mas o artigo 37, em seu parágrafo 1º da Constituição, diz que um dos preceitos que regem a administração, o exercício da administração pública, é o da impessoalidade. E isso foi ferido. E esse artigo, ele é aludido lá na Lei 9.504, de 97, que é a lei eleitoral que está em vigor, e diz que não se pode ferir esse preceito. E isso foi ferido. Eu acho que é a questão que vai se colocar, que sobra, que vamos ver que é com efeito imediato, porque o efeito eleitoral é lá na frente, é em 2 de outubro, mas o que sobra, o que temos hoje é essa questão. E em boa hora, até por causa dela, os presidentes dos poderes legislativo e judiciário não quiseram, não compareceram, por quê? Não porque tenham querido fazer ali uma malcriação, mas porque não quiseram se associar a um ato, a uma manifestação que se desenhava absolutamente ilegal desde o começo. Tanto é que hoje haverá, daqui a pouco, um ato solene no Congresso em que estarão presentes todos os presidentes de poderes, inclusive o presidente da República, porque não há risco dele se associar a nenhum tipo de ilegalidade, um ato solene em comemoração, aí sim, ao bicentenário da independência do Brasil. Acho que tá falado, Dora. Já conseguiu pegar os principais aspectos aí. Fiquei muito feliz que a gente deixou de lado aqui as aventuras do membro presidencial, que não nos interessa, e conseguimos apontar aqui os aspectos mais importantes do que a gente viu ontem em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo também.